Então, pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Henrique Acosta, professor da Rede Municipal de Educação daqui de Brejo da Madre de Deus. E hoje vamos continuar falando sobre os esportes de rede e parede, né? Essa é uma aula direcionada aos anos finais do ensino fundamental. E hoje vamos tratar especificamente da peteca. A peteca é um brinquedo popular, né, que está presente na cultura indígena desde muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, né? Então, se a gente considerar a própria peteca na linguagem tupi, ela significa tapear ou simplesmente bater com a palma da mão. Essa é uma atividade que normalmente são praticadas em círculos, reunindo um grupo de pessoas, onde o objetivo é simplesmente manter a peteca no ar o maior tempo possível, né? Então, como toda brincadeira e brinquedo popular, não sabe-se ao certo nem onde, como, nem quem iniciou essa prática, mas sabemos que foram a partir dos povos indígenas, né? Inicialmente, a peteca era confeccionada, era produzida a partir de fibras naturais, como a palha do milho, a folha de bananeira, e logo depois de um tempo foi que eles começaram a inserir as penas. Com o passar do tempo, a peteca foi ganhando outros horizontes, começou a ser praticada nas ruas, nas praças, enfim, em outras comunidades que não as indígenas. Logo surgiu também a necessidade de confeccionar a peteca com outros materiais, seja com couro, seja com borracha, e como ela é produzida hoje oficialmente, que é o caso dessa peteca aqui, que ela tem 20 centímetros de altura, tem algumas camadas de borracha aqui embaixo, e é importante lembrar que a maioria delas, elas utilizam essa pena, que na verdade é um conjunto de penas, que são de fundamental importância para a execução do jogo, da brincadeira ou até da partida esportiva. Ela tem como objetivo deixar um lado da peteca leve, fazendo com que a peteca sempre chegue para os participantes com a parte plana a ser golpeada. A introdução da peteca nas comunidades povoadas ela se fez de forma natural, como normalmente as brincadeiras populares acontecem. A partir do deslocamento das pessoas entre comunidades, elas vão se expandindo, né? Vão levando junto consigo alguns elementos de cultura, alguns elementos de diversão, e isso faz com que um brinquedo, né, ele acabe ganhando proporções de popularidade e ele passa a ser apreciado, né, ele passa a ser admirado como uma cultura, uma memória e uma identidade daqueles que brincavam com esse brinquedo popular. Ainda hoje é possível ver crianças brincando com a peteca, né? Claro que com uma proporção bem menor do que era antigamente, mas em alguns termos, né, é bem comum lembrar da peteca. Então, existe uma expressão popular chamada não deixa a peteca cair. Né? Inclusive em algumas repartições públicas, né, em alguns ambientes colaborativos, que vem da expressão de se esforçar, fazer o possível para que a peteca não caia no chão, mantendo sempre no ar. Né? Que os esforços coletivos são mais importantes para manter algo, o objetivo do grupo. Com a popularização do jogo de peteca, né, muitos praticantes começaram a demonstrar alguns interesses também de cunho competitivo, ou seja, quem é que não consegue deixar a peteca cair no chão. E com isso, né, surge também a necessidade de difundi-lo pelo mundo, ver quem é melhor no jogo, enfim, um ambiente de competição. Né? E aí, dessa forma, passa meio que transformar o sentido do que era o brinquedo e a brincadeira de peteca. Né? Quando você passa a competir e faz com que haja um vencedor e um perdedor, quem consegue ser melhor em determinadas atribuições de uma atividade, surge a ideia do jogo. É curioso que alguns brasileiros foram para a Olimpíada de 1920, acho que na Bélgica, se não me falha a memória, e aí alguns nadadores brasileiros estavam no seu tempo livre brincando com a peteca, e alguns estrangeiros, né, estavam vendo a brincadeira, ficaram curiosos para saber o que era e acabaram que pediram, né, que os brasileiros estabelecessem algumas regras e ensinassem para eles como era a brincadeira.
Dessa forma, né, o professor lá, o chefe de delegação, o Dr. José Maria Castelo Branco, elaborou as primeiras regras. E como todos os jogos, né, todos os esportes, melhor dizendo, eles começaram com regras bem simples, que foram passando por modificações ao longo dos tempos, até chegar nos jogos, na forma de jogar que é hoje. Tudo bem? Então, inicialmente, o campo de jogo era usado numa área muito grande, né? Uma área de 43 metros por 10, e era dividido por duas redes, né? Então, tinha um espaço de uma equipe, uma rede, um espaço neutro que não servia para ninguém, mais uma rede, e aí tinha o espaço da equipe B, né? Então o esporte já envolvia saques, rebatidas, ataque, defesa, e com o passar do tempo, né, a gente precisa ir modificando. Então, na década de 30, né, de 1930, algumas mudanças aconteceram no joguinho de peteca. Então, entre elas, a redução do espaço de jogo. Então, o esporte começou a ser praticado num espaço da quadra de vôlei e muito semelhante, né, ao voleibol. Inclusive, com as medidas do voleibol, que era 18 por 9 de largura. Nesse mesmo período, quando foi adaptado e ajustado para essa dimensão menor, ficou conhecido como peteca de salão, né? Uma outra denominação que teve nesse mesmo período foi o petecão, né? A peteca de salão é mais ali para o lado de Minas, já o petecão é mais para o lado de São Paulo, né? Então o petecão tinha as mesmas características do peteca de salão, porém, ao invés de usar duas redes, usava apenas uma. Tudo bem? E aí, ainda na década de 30, né, a peteca foi levada para a Europa, e lá era chamada, né, ela chegou lá com o nome de indiaca. Né? Ela saiu daqui inicialmente para a Alemanha e de lá difundiu-se para o resto da Europa. Na década de 40, a de redução ainda maior na quadra de jogo da peteca, né, que inclusive as medidas que são adotadas atualmente nas regras oficiais da peteca, que é uma quadra de 15 metros de comprimento por 7,5 de largura, e esse formato de quadra, já com a quantidade de toques atuais, enfim, alguns clubes foram pioneiros em fazer eventos e difundir a modalidade ao longo dos seus estados, né? Minas, São Paulo são os estados que se destacaram nesse pontapé inicial. A Federação Mineira, né, ela foi, na verdade, a primeira a estar à frente para tentar esportivizar a peteca. Então, como todo o esporte, existe um caminho natural em que um brinquedo se transforma num joguinho, que se torna popular, que ganha muitos praticantes, e aí faz com que as pessoas sintam a necessidade de competição, e isso vai ganhando proporções, vai fazendo com que as pessoas sintam maior interesse em participar dessas competições, e para que isso aconteça é necessário que tenha uma entidade, né, uma federação que padronize as regras para que essa competição entre pessoas de diferentes lugares do mundo possam competir de igual para igual, praticando o mesmo jogo com as mesmas regras. Né? Então, embora seja um jogo, né, muito popular e muito antigo, a peteca, né, ela só começou a se realmente esportivizar, ou seja, em ambientes competitivos, a partir da década de 70, né, principalmente com a influência da Federação Mineira de Peteca, que foi criada em 1975, e mesmo com as competições levou um tempo até se conseguir padronizar as regras de todas as instituições. Né? Então, a Federação Paulista de Peteca só foi criada na década de 80, e o primeiro campeonato brasileiro de peteca aconteceu lá na Pampulha Yacht Club, lá em Belo Horizonte, no ano de 1987, né? E teve 4 federações, a do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio e São Paulo. Né? Tiveram 136 atletas, distribuídos em 8 categorias. Então, é possível ver
que exige um tempo até uma brincadeira chegar a ser um esporte. Então, existe um longo percurso até a institucionalização das regras, criar as regras perfeitas, ver o campo de jogo e determinar todas as ações permitidas ou não do jogo. Né? Claro que hoje a peteca está difundida pelos todos os lugares do mundo, né, vamos dizer assim, mas principalmente no Brasil afora e em alguns países como França, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra, enfim, Estados Unidos, alguns também no Oriente, enfim. Aos poucos os esportes vão se difundindo e ganhando praticantes ao longo do mundo. Atualmente a quadra de peteca, né, como eu falei anteriormente, ela mede 15 por 7,5. E o jogo de peteca, né, ele tem algumas características bem simples, bem tranquilas. Ele se assemelha muito com o voleibol, com o tênis, né, resguardando as características básicas dos esportes de rede e parede, onde duas equipes são divididas por uma rede e as ações de um dependem das ações do outro. E no caso da peteca em si, ele pode ser praticado em dupla, que é o mais comum, em equipes, que pode chegar até 3 pessoas, dependendo da categoria, e em alguns casos, até individuais. A quadra é dividida ao centro por uma rede, né, que tem 60 centímetros de largura, e ela fica normalmente a uma altura de 2,43 m no caso do masculino, e 2,24 m no feminino, né, que se assemelha também com as medidas oficiais do voleibol. A partida ela é disputada no melhor de 3 sets de 12 pontos ou 16 minutos. E aí vale lembrar que ainda hoje é disputada com um sistema de vantagem, ou seja, a equipe tem 24 segundos após sacar para fazer com que a equipe adversária deixe a peteca cair no lado deles ou cometam algum erro. Traduzindo isso, é mais ou menos o seguinte: para que eu some um ponto, eu preciso sacar e fazer com que a peteca caia na quadra adversária. Se por acaso eu não conseguir fazer isso dentro dos 24 segundos, a outra equipe, a equipe adversária, recebe a vantagem, tendo ela a oportunidade de sacar para poder tentar fazer o ponto. Né? Dentro das ações de jogos, só é permitido basicamente usar as mãos, na verdade a palma da mão, e só um dos atletas da equipe pode tocar a peteca. Então a equipe tem apenas um toque para fazer com que a peteca vá para a quadra adversária. Não é permitido chutar, não é permitido usar braços e nenhuma outra estrutura para fazer com que a peteca vá para o outro lado. Então, os gestos técnicos da peteca, ele, em alguns momentos se assemelham com os do voleibol, né? Como a cortada, né? No caso, fazer com que a peteca caia na quadra adversária, ou ainda quando fazemos com que uma defesa, né? Fazendo com que a peteca vá para cima. Então, o movimento é de baixo para cima, parecido com o movimento de manchete, porém com a mão espalmada, coisa que não é permitida no voleibol. Interessante lembrar que na partida de peteca, o set ele pode acabar tanto em 12 pontos, a equipe chegar primeiro a 12, sem necessidade de abrir 2 pontos de vantagem, exceto no tie-break, né, que é o set de desempate, ou se antes disso der 16 minutos de jogo. Então, quando a peteca está no ar, existe um cronômetro, né, que fica valendo. Então, se por um acaso um set chegar aos 16 minutos, a equipe que está vencendo naquele momento é decretada vencedora daquele set. Enfim, como nós vimos, a peteca, né, é genuinamente brasileira, de nossas tradições indígenas. E aqui na descrição do vídeo vai deixar para vocês o texto de apoio, que vai ajudar na compreensão dessa aula. Tem um roteiro de estudo para vocês fazerem, uma pesquisa sobre outros esportes que utilizam também a peteca, e tem a sugestão de atividade para fazer em casa, tudo bem? Na atividade para fazer em casa, você vai tentar aí confeccionar a peteca,
e brincar na sua casa e jogar na sua casa das diferentes formas que a peteca foi ao longo do tempo, né? No primeiro momento você vai tentar fazer com que a peteca não caia, né, junto com outra pessoa na sua casa. Depois você vai dividir a área de jogo semelhante ao que foi o vôlei sentado nas aulas anteriores, porém nesse momento você não vai utilizar a bola, né? Você vai tentar utilizar a peteca. E aí você vai tentar compreender se tem alguma diferença em jogar com a bola, em jogar com a peteca. Né? Aqui, no meu caso, eu consegui fazer aqui com uma bolinha de sopro, uma bexiga e tiras de plástico. Mas aí tem várias sugestões, tem de emborrachado, tem de papelão com um jornal. Então tem várias, tá? Procura aí uma forma de fazer uma peteca em casa, joga aí e diz qual foi a diferença. Tudo bem? Então, se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Até a próxima aula e não esquece de mandar as atividades para o seu professor.